A paz, queridos. Aqui é o pastor Emílio Geis, com mais um vídeo para a glória de Deus. Queridos, eu estou com a Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4 adiante, que diz: E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Queridos, a igreja do Senhor, ela foi sempre perseguida, muito perseguida. Isso desde quando Jesus ascende aos céus e aí dá ordem para os apóstolos ou os homens de Deus daquela época ministrar a palavra de Deus e pregar o reino. E sabemos que a igreja até hoje é perseguida. E naquela época já começou com Saulo. Saulo ainda não era Paulo, que é o próprio Paulo. Só que ele ainda era Saulo. Não era conhecedor da palavra de Deus, era perseguidor, tinha raiva dos crentes, dos servos de Deus da igreja, e pediu carta para perseguir os cristãos da época. Eu quero dar um tema para essa mensagem: 4 coisas que Saulo não pôde. Ainda Saulo, ele não pôde. Eu quero destacar essas 4 coisas, ou esses 4 pontos. O primeiro foi não tocar em nenhum ungido, em nenhum convertido, em nenhum salvo em Cristo. Ele pediu carta. Na cabeça dele, na concepção dele, ele ia colocar as mãos sobre a igreja de Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: aqueles que Jesus chama, não adianta, irmãos. Não adianta você perseguir, não adianta você até pode querer ter um intuito, mas o seu êxito vai ser 0 na presença de Deus. Você não vai prosseguir, você não vai conseguir. Porque a igreja, ela é constituída por Deus. Ela foi chamada, comprada com sangue de Jesus Cristo para Deus. Então, demônio, seja lá o que for, homens, pode até lutar, mas não vai ter êxito, porque você está ou estará lutando com o próprio Deus. Então, o primeiro ponto foi: ele não conseguiu pôr as mãos em nenhum. Mas por que, pastor? Vamos saber mais adiante. Só escuta a mensagem nessa noite e preste atenção no que Deus está falando para você e para mim, e o que o Espírito Santo está passando para você nesse vídeo. A segunda coisa que ele não pôde foi estar de pé diante de Deus, diante de Jesus. Ele não firmou-se em pé diante do Senhor. Quando Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele já cai por terra. Porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: o nome Jesus é muito forte. Demônio nenhum resiste, homem nenhum resiste esse nome Jesus. Você pode ver, Satanás, ele pode estar fazendo a festa que for, pode estar indo e voltando
dentro de um corpo, aonde for de uma pessoa, mas se você clamou o nome de Jesus, ele tem que cair por terra, ele não resiste, sabe por quê? Porque Jesus venceu, pisou na cabeça de Satanás lá na cruz. E olha que isso já foi profetizado desde Gênesis. No capítulo 3, o que é que Deus diz quando ele começa a punir a mulher? Lá no capítulo 3 de Gênesis. Ele diz, esta, falando da serpente, ferirá o teu calcanhar, e tu pisarás a sua cabeça, a sua descendência pisará a sua cabeça. E quem pisou a cabeça de Satanás na cruz? Jesus. Então, o primeiro ponto foi, ele não pôde colocar as mãos na igreja. O segundo ponto, ele não susteve em pé diante da presença de Deus. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele está com você, está comigo a qualquer hora para nos proteger e nos dar livramento. O terceiro ponto, irmãos, foi Saulo não proteger aqueles que estavam com ele. Tinha soldados, ele tinha, irmãos, livre, tinha carta livre para perseguir. O governador da época, os que estavam ali em eminência, deu total liberdade para Saulo fazer o que quiser. Mas Saulo não fez o que ele quis, porque engana-se, irmãos. Quem pode fazer alguma coisa contra Deus? Quem quer fazer alguma coisa contra a igreja de Deus? E o Senhor Jesus ainda diz, Saulo, Saulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões. E o que Jesus quis dizer com isso? Na época, quando os bois estavam encarrilhados, ou quando ele estava com juncos em cima, alguém para poder fazer ele andar, simplesmente tinha uma vara, e na ponta da vara existia uma ponta aguda de ferro ou de bronze, afiada para cutucar ali do lado dos bois ou dos jumentos, seja lá quem for que estivesse levando um tipo de carga, para eles andar. E Jesus quis dizer a mesma coisa com Saulo. Saulo, Saulo, duro é você dá ponta, você dá murro em ponta de agrilhão, ou em ponta, como nós dizemos hoje no popular, dá murro em ponta de faca. Foi isso que ele quis dizer simplesmente. Jesus quis dizer, olha, lutando comigo, ô Saulo, você está perdido. Para começo de história, nós temos que entender uma coisa, irmãos. Jesus chega para os discípulos e diz o seguinte, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E começa a dar ordenança para os discípulos. Segundo, nós temos que entender que as potestades, os exércitos dos céus estão sobre o domínio de Jesus. Inclusive, um dos nomes de Deus no hebraico é Jeová Sabaote. E Jeová Sabaote, ou Sabaote, como vocês queiram, quer dizer Senhor dos Exércitos. O Adonai Sabaote, porque essa palavra Sabaote, ou Sabaote, está no plural e quer dizer exércitos, vem de Savá. Foi aonde Saulo se deu mal, e a demoniada que estava com ele e os amigos. Então o terceiro ponto foi, ele não salvou nem os amigos, nem conseguiu. E o quarto e último ponto, que ele não pôde, o que Saulo não pôde, entrar
em Damasco com saúde. Porque quando ele ouve a voz de Jesus, ele cai por terra. Mas ele não só cai por terra, ele cai com cegueira, ele cai cego dos 2 olhos. E ali ele procurava a luz e não encontrava, no chão, rolando. Porque Deus, irmãos, tem poder. Jesus tem poder. Agora veja a situação de Saulo. Olha a humilhação de Saulo, queridos. Estava o bambambam ali perseguindo, era o tal, matava cristão, segurou as vestes daqueles que puniram ali, esteve no capítulo 7 de Atos. Mas quando chegou nos pés de Jesus, filho, ele teve que se render e reconhecer que o nome de Jesus está sobre todos os nomes. Amém, querido? Então, queridos, foram essas coisas, esses pontos que Saulo não pôde fazer ou realizar. Porque Jesus está na frente, está no comando. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Emílio Geis.